Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós encerramos, diácono, se não me falha a memória, o elemento excelso, autoritativo do sacerdócio de Jesus com uma exortação. Não lhe desobedeçamos. Ele fala com autoridade e ele quer ser seguido. Agora vamos entrar num segundo aspecto da mediação de Jesus, que não é mais Deus com Deus e falar com autoridade divina para ser obedecido, mas é ser homem com os homens. Os versículos 14 a 16 já preparam o tema. Então vamos lá. Tendo, portanto, um sumo sacerdote eminente que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão de fé. Com efeito, não temos sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Veja, já é uma introdução ao segundo aspecto do sacerdócio de Jesus. Ele foi provado em tudo e ficou perto de nós em tudo, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com segurança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcancemos graça como ajuda oportuna. E qual é este trono da graça? Qual é? Qual é o trono da graça? Para quem o autor nos convida a nos aproximar. É o trono de Deus. No Antigo Testamento, um trono forte, um trono violento, um trono capaz de conduzir à morte imediata, repentina, de quem lhe pusesse as mãos. Lembra-se dos acontecimentos do Sinai? Quem tocar esta montanha, homem ou animal, será morto. Agora, este trono absolutamente intocável se transformou, por obra do mediador Jesus Cristo, em trono da graça. Então, já de prontidão, de início, um convite. Aproximemo-nos do trono da graça, que é o mesmo trono terrível do passado, agora transformado em trono da graça, para que alcancemos graça como ajuda oportuna. Para entender essa mensagem, a pessoa, o leitor, ou quem estava escutando, se foi no caso a homilia, teria que ter um grande conhecimento da história de salvação, da tradição judaica e tudo mais, não? Então, daí a gente acredita que ele tenha escrito para cristãos de origem judaica ou não. Porque como que vai assimilar sem ter esse conhecimento de outrora? Ou se ele escrevia para eles ou se escrevia para nós. Para nós. Mas pois mesmo assim, o povo de Deus de hoje, né, nós católicos, cristãos, temos uma grande lacuna, eu vou trazendo para hoje, uma grande lacuna em relação ao Antigo Testamento. Por isso pode ficar, muitas vezes, sem muito sentido uma leitura que não contextualizada, como o livro de Hebreus, né, a carta de Hebreus não quer levar. Há um contexto, em primeiro lugar, dos acontecimentos do Antigo Testamento, trazendo para o hoje e valorizar, então, o sacerdócio de Cristo. Senão a gente não valoriza. E agora vem a entrada propriamente no segundo aspecto. Certo. Somos sacerdote misericordioso. Ele dá, em primeiro lugar, e como introdução, uma visão geral de todo sumo sacerdote. Se cala a respeito de umas coisas e toca com os dedos outras que estavam
encobertas. Sim. Porquanto todo sumo sacerdote tirado do meio dos homens é constituído em favor dos homens em suas relações com Deus. Torna-se mediador. Tirado dentre os homens para servir de mediador entre Deus e os homens. Sua função é oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Bem, aqui nós temos uma diferenciação com relação ao Antigo Testamento. Nós já lemos aqui um texto do Eclesiástico a respeito do sumo sacerdócio de Simeão. Não, eu não me lembro. A minha memória aqui não acusa. Não acusa a sua memória? Não. Então vamos refrescá-la e a daqueles que não acusam também. O livro do Eclesiástico. Vendo o livro do Eclesiástico, O capítulo? no capítulo 5. Isto. Capítulo 5, quinto? Não. Capítulo 50. Ah, É o final do livro certo. do Eclesiástico. Capítulo 50 e... Aqui está. 51. Ou melhor, 50. 50. Veja o que era a ideia que até então dominava aqueles que queriam ser sumos sacerdotes. Que ideia tinham do sumo sacerdócio? Você vai ler uns versículos e depois vai pular outros. Começa no versículo 1. Começa em versículo 1. Simão, filho de Onias, o sumo sacerdote. Filho de Onias II, cerca de 220 a 195 a.C. Em sua vida reparou o templo, durante seus dias fortificou o santuário. O alicerce do edifício duplo foi feito por ele, o alto contraforte da muralha do templo. No seu tempo foi cavado o reservatório das águas, tanque grande como o mar. E agora, versículo 5 em diante. Como ele era majestoso, cercado de seu povo, quando saía de detrás do véu, como uma estrela da manhã em meio às nuvens, como a lua na cheia, como o sol radiante sobre o templo do Altíssimo, como o arco-íris brilhando nas nuvens de glória, como a rosa na primavera, como o lírio junto de uma fonte, como um broto do Líbano no verão, como o fogo e o incenso no incensório, como o vaso de ouro maciço, ornado de toda espécie de pedras preciosas, como a oliveira carregada de frutos, como o cipreste elevando-se até as nuvens, quando tomava sua veste de gala e revestia-se de seus soberbos ornamentos, quando subia ao altar sagrado e enchia de glória o recinto do santuário, quando recebia das mãos dos sacerdotes as porções do sacrifício, ele próprio, estando de pé junto à fornalha do altar, cercado de coroa de irmãos, como de seus rebentos os cedros do Líbano, cercavam-no como troncos de palmeiras. Quando todos os filhos de Arão, em seu esplendor, tendo nas mãos as oferendas do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, enquanto ele realizava o culto dos altares, apresentando com nobreza a oferenda ao Altíssimo Todo-Poderoso. Estendia a mão sobre a taça, fazia correr um pouco de sumo de uva e derramava ao pé do altar, perfume agradável ao Altíssimo Rei do mundo. Então os filhos de Arão gritavam, soavam suas trombetas de metal maciço e faziam ouvir um possante som, como memorial diante do Altíssimo. Então, imediatamente, todo o povo caía com a face por terra. Adoravam o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. Os cantores também faziam ouvir os seus louvores. Todo esse ruído formava
uma doce melodia. Aqui a página colou aqui. E o povo... É porque a minha página colou aí. Está vendo? Sua página está colada? É. Acho que já está descolada Aqui agora. descolou. E o povo suplicava ao Senhor Altíssimo, dirigia preces ao Misericordioso, até que terminasse o serviço do Senhor e acabasse a cerimônia. Então, ele descia e levantava as mãos sobre toda a assembleia dos israelitas para dar em alta voz a bênção do Senhor e ter a honra de pronunciar seu nome. Então, pela segunda vez, o povo se prostrava para receber a bênção do Altíssimo. Aí está a figura do sumo sacerdote no Antigo Testamento. Se é sacerdote para a glória de Deus. O que disso podemos aplicar ao Cristo? Era outro conceito de sacerdote. Nada. Absolutamente nada. Ao Cristo crucificado no meio de dois ladrões, o que disto pode ser aplicado? E, no entanto, essa era a concepção do sumo sacerdócio no final do Antigo Testamento. O retrato daquele que era sumo sacerdote, não tanto para o bem do povo a ele confiado, mas para a glória de Deus. Não tanto para ser homem com os homens, mas escolhido de Deus para a sua glória. Jesus não se assemelhou em absolutamente nada disto. Mas temos que fazer um intervalo. Sim. E já voltamos. Agora você continue ou releia o versículo 7º. Ou melhor, o versículo 1º na sua última parte. Sua função é oferecer... O versículo 1º de qual? O capítulo 5º, versículo 1º-B. Sua função... certo. Sua função é oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Isto estava descrito no relato de Simeão? Oferecer dons e sacrifícios pelos pecados? Não. Não, de jeito nenhum. Se é sacerdote para a glória de Deus e não para o bem dos irmãos. Mas aqui o nosso autor toma a liberdade de ser um pouco mais distante do antigo e um pouco mais novo do novo. Sua função é oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. O que não estava claramente lá. Leia o resto. Segundo. É capaz de ter compreensão por aqueles que ignoram e erram. E eram mesmo capazes de ter compreensão pelos que erram e ignoram. Aliás, dois verbos que diminuem a culpabilidade. Errar e se enganar. Não é que fizeram o mal por malícia. Fizeram mal porque erraram e se enganaram por ignorância. Ele é capaz de mesmo ter compreensão para com estes que ignoram e erram. Lá outrora não, o sacerdote do Antigo Testamento não era capaz disso. De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Embora cheio de pecados, não eram capazes de ter compaixão para com os que erram e ignoram. Não estava ao alcance deles também isso, não? Pelo contrário, no livro dos Números, Moisés diz que os levitas alcançaram a graça do sacerdócio levítico, trouxeram para si esta graça, a receberam de Deus, por terem feito uma limpa em todos os inimigos de Israel.
cada um com a sua espada, cada um com o seu objeto de extermínio. E por isto mesmo foram dignos de conquistar para si um sacerdócio eterno. Contrastando, justapondo um versículo ao outro, Antigo ao Novo Testamento, que se saboreia melhor a novidade do Novo. Verdade, verdade. Não é? Versículo 3º, não? Não, não acabou ainda. Tá. É capaz de ter compreensão por aqueles que ignoram e erram, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Mas não é o que realmente pensavam. Indulgentes para consigo, severos, severíssimos para com os demais, com os outros. Pelo que deve oferecer sacrifícios, tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Mas isto não vem descrito na figura de Simeão, que ele é sumo sacerdócio para oferecer, em primeiro lugar, sacrifício pelos próprios pecados e depois pelos dos outros. Só a glória vem em contrapeso. Mas o autor aqui coloca isso bem claro, né, para nós. Ninguém, pois, se atribua esta honra, senão o que foi chamado por Deus como Arão. Nem o do Antigo, nem o do Novo Testamento. Ninguém se atribua a esta honra. Como Arão também recebeu de Deus e não buscou ele mesmo o sacerdócio. Agora vem a aplicação direta a Cristo. Até agora, nós estamos saindo de um ambiente e tentando entrar no outro. Agora vem a aplicação. Deste modo, também Cristo não se atribui a glória de tornar-se sumo sacerdote. Como Arão também não. Os dois versículos são antitéticos e paralelos. Ele, porém, a recebeu daquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Conforme diz ainda em outra passagem, tu és sacerdote para o Eon, segundo a ordem de Melquisedeque. Isto significa simplesmente, tu és sacerdote, porque eu te fiz sacerdote. É ele que, nos dias de sua vida terrestre, apresentou pedidos e súplicas com veemente clamor e lágrimas. Quando foi que pediu com veemente clamor e lágrimas Antes da paixão ali, as né? súplicas? Quando foi? Quando ele subiu ali o monte, né? Para suplicar, antes da paixão mesmo, né? Quando o autor tem diante dos olhos a cena do Getsemane. Sim, estava me fugindo do termo, né? O nome. Foi lá que pediu com lágrimas e súplicas, com veemente clamor àquele que o podia salvar da morte, que fosse libertado. Então, Continue. Aquele que o podia salvar da morte e foi atendido por causa da sua submissão. Foi atendido por causa da sua submissão. Foi atendido. De que forma? Bom, aqui nós temos um outro problema. Alguns, mas não muitos, imaginam que neste momento aqui, neste ponto aqui, houve por parte dos amanuenses, isto é, dos que redigiam o texto, um erro consciente. Dizer que não foi atendido, para ele soava muito forte, muito escandaloso. Então era melhor dizer o contrário. Dizer, e foi atendido por causa de sua submissão. Acontece, porém, que nos deixam no meio do mar. Não resolvem o problema. Como foi atendido? Um exegeta alemão, Joaquim Jeremias, tem uma visão mais conciliadora e mais realista. Existem alguns modos de
se ser atendido. Primeiro, rezar e obter. É este o modo? Rezar e obter aquilo que estava Pedindo? É este o modo? Esse é um dos. Mas é este o modo que serve aqui? Não sei, aí é que é intrigante. Ele pode ter obtido. Não. Não é porque não foi atendido. É claro que ele não foi atendido. Não foi atendido. Ele não sofreu. Ele não pediu para deixar de sofrer. Afasta de mim esse cálice. E não foi atendido. Então é evidente que nesse sentido não foi atendido. Nesse sentido não foi, certo. Segundo lugar, diz Joaquim Jeremias, alguém pode ser atendido neste sentido pedindo a ressurreição. Era o que eu estava imaginando. Mas o texto não nos dá esta autorização. O pedido foi com veemente clamor e lágrimas, e não um pedido daquele que sabia que 48 horas depois iria ressuscitar. Ou menos até. Resta um terceiro pedido. Digamos que, no início da sua súplica, Jesus, que participava da nossa natureza humana, natureza fraca, enfraquecida pelo pecado que não cometeu, mas era nosso, Jesus instintivamente, e isto não é pecado, pediu que fosse livre de tanto sofrimento. Mas foi lendo no silêncio de Deus que o seu pedido não seria atendido naquele nível. E então foi se modificando através da oração dolorosa. Não a minha, mas a tua vontade. E no fim da oração, Jesus não queria outra coisa a não ser a vontade de Deus. Neste sentido, ele foi atendido, porque passou pela morte, não o segurou, não o agarrou à morte e saiu do outro lado vencedor da própria morte. Essa terceira parece ser a mais. Esta é a única que pode ser realmente aplicada aqui, no caso de Cristo. Tá bem? Muito bom. E foi atendido por causa da sua submissão. Agora, o versículo 8º vem exatamente dizer em que consistiu esta submissão. E embora fosse filho, aprendeu, contudo, a obediência pelo sofrimento. Exatamente. Ele era filho, mas diante do não de Deus, num determinado nível, aspecto, aprendeu a obediência fazendo a vontade de Deus, seguindo a vontade de Deus num outro nível. Embora fosse filho, aprendeu a obediência. Isto é, não tinha ainda uma obediência gloriosa, suma e total. Aprendeu a obedecer duramente e até o fim. Continue. E levado à perfeição. E aperfeiçoado, isto é, consumido o verbo aqui é sacerdotal e consumido o seu sacrifício, termo sacerdotal, o sacrifício é consumido. Se tornou para todos os que lhe obedecem princípio de salvação eterna. Para todos aqueles que fizerem como ele a vontade de Deus. Tendo recebido de Deus o título de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Bem, agora nós estamos no momento de encerrar o nosso programa. Nós encerramos nesse instante e voltamos, se Deus quiser, na próxima semana. Muito obrigado.
Voltamos no próximo sábado com a bênção e a graça de Deus.